Podcast Amor pelo Futuro, o podcast da FACHESF. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Amor pelo Futuro. Mas como assim a FACHESF vai ter um canal de podcast agora? Isso mesmo, eu me chamo Kirley Lima e neste primeiro episódio vamos contar um pouco mais sobre essa novidade. Também vamos falar sobre as expectativas da FACHESF para 2022, que é o ano do seu cinquentenário. Para isso, está aqui comigo o presidente Helder Falcão, prazer recebê-lo. Igual, querido. Faça seus cumprimentos aí a quem está nos ouvindo. Olá, é uma satisfação poder falar com todos os participantes da Fundação e poder, nesse momento, estar inaugurando mais um canal de comunicação nosso, que é o podcast. Helder, por que a FACHESF decidiu criar o seu canal de podcast? Bem, a gente entende que um grande desafio da comunicação é chegar a seus diversos grupos. E entendendo que cada grupo necessita de uma ferramenta específica para aquele grupo. Então, muitas vezes pode ser um mural, outras vezes pode ser uma live, outras vezes pode ser um podcast. Então, nesse sentido, estamos ampliando os leques de alternativas de comunicação, buscando chegar cada vez mais próximo dos nossos participantes. Daí até a questão da transparência também, né? A gente deixar mais claro, explicar mais alguns assuntos assim mais detalhados, né? Também isso, a gente entende que com essa evolução e a própria pandemia, ela tirou um bocado de preconceito que nós tínhamos com relação a isso. A gente viu a população chegar cada vez mais próxima das ferramentas digitais, porque não tinha outra alternativa senão essa. E aí isso acelerou muito, eu acho, que esse nosso processo de aproximação das ferramentas. A necessidade levou a isso. Então, com essa visão, a gente entende que essa ferramenta ela é importante de comunicação e também muito importante para a disseminação do conhecimento. A gente deseja cada vez mais aos assuntos de interesse que os nossos participantes tenham um nível maior de conhecimento dos nossos dois produtos, que é Previdência e Saúde. Então, falando nisso, quais serão também esses assuntos que a gente abordará por aqui? Saúde e Previdência? Isso. Dentro desses dois segmentos, nós vamos estar sempre trazendo para todos os participantes as nossas realizações, os nossos desafios no momento, o que nos antevê um futuro, o que está nesse mundo aí todo externo e que pode trazer reflexos para os nossos produtos. Então, tudo isso nós estamos antenados e queremos, numa demonstração de transparência, chegar com essas informações para os nossos participantes. E o desempenho dos nossos investimentos, também falaremos por aqui? Com certeza. São duas questões que eu digo. Nós temos dois produtos que, por si só, já mostram o seu grau de importância e trazem para nós, né, que fazemos a Fundação, uma relevância e um significado muito forte, que é a Previdência e Saúde. Então, na Previdência, a gente tem um momento nosso de poupar e terá lá adiante o nosso momento de usufruir. Então, é importante que as pessoas se apropriem das questões sobre o seu plano de previdência junto a nossas equipes. Então, estaremos sim, Kirley, em diversos momentos, levando questões de interesse, como a gente vai ter nos próximos dias uma questão específica com investimentos, tá? Levando questões de interesse, levando questões do tipo, o indexador que nós estamos aí nesse momento, como ele influencia na nossa performance? Por que é necessária essa mudança ou não? Tá? Então, questões desse tipo a gente vai estar levando. Perfeito. Tem também, Helder, uma coisa que eu aprendi muito aqui desde que eu entrei, é a questão da educação financeira e previdenciária. Eu era muito mal educada antes de entrar aqui financeiramente e também não pensava tanto no meu futuro. E muita coisa eu aprendi aqui na Fundação, sendo bem sincera. A gente também vai falar sobre isso aqui? Vai sim. Como eu disse, a gente tem um público, o próprio Brasil, ele é um país em que poupa muito pouco. E isso eu vejo como uma grande oportunidade. É feito aquela metáfora que diz que dois vendedores de uma fábrica de sapatos chegam num novo país e, ao desembarcar, eles percebem que todos estão descalços. Então, um diz assim, olha, manda minha passagem de volta porque aqui ninguém usa sapato. O outro diz, não, aumenta a produção que eu vou vender sapato muito aqui. Porque aqui ninguém... Então, essa nossa realidade de pouparmos pouco, eu acho que é uma grande oportunidade para nós, nesse segmento de previdência complementar, e podendo agora expandir, isso que a gente vai falar um pouco adiante sobre isso, para os nossos parentes de até quarto grau, que é o Realize Prévio. Perfeito. Helder, na sua opinião, essas questões que estamos vivendo hoje, né, o cenário atual, o que é que isso tem influenciado direta ou indiretamente a FACHESF? Veja, Kirley, a gente vive, como tem aquele termo, uma aldeia global.
né, aquilo que acontece na Ucrânia traz reflexo imediatamente para a gente. Recentemente, a gente fechou o mês agora de fevereiro, com o IGPM atingindo mais de 1,8% nesse mês, e somando janeiro e fevereiro já chega perto de 4%. E aí qual é esse reflexo para a gente? Qual é o impacto? É que nós temos ainda uma meta atuarial baseada no indexador IGPM, e eu comparo assim, que é como se você estivesse ganhando em real com um compromisso em dólar. Isso nunca deu muito certo, né? A conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, nossos ativos são aplicados com uma taxa, com indexador que não é o IGPM, e o nosso compromisso é em IGPM. Então, isso traz um descasamento. E isso não é bom para ninguém, nem para a fundação, nem para o participante. Então, isso é uma questão. E também a questão da pandemia, né, que afetou Isso. bastante. Como é que a gente está aí nesse cenário, a volta desse cenário todo? Eu diria que a pandemia, assim, ela terá reflexos que permanecerão. Ela trouxe para a gente grandes ensinamentos. Ela trouxe para os nossos participantes a necessidade de que é necessário uma poupança, porque nós, dentro do nosso grupo familiar, nós tivemos diversos exemplos de pessoas que tinham negócios e que, de repente, tiveram que parar, e a receita dele foi a zero, mas as despesas não. Então, ficou muito claro que é importante você ter um momento de poupança para poder usufruir desse momento. Então, eu acho que nesse quesito, a pandemia levantou as pessoas dessa importância. Trará também questões de mudança de postura que são positivas. Uma que eu destacaria é que caíram fortemente os preconceitos que nós tínhamos com essas ferramentas digitais de algumas gerações. Nós fizemos, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, a supressão do contra-cheque do benefício dos participantes, dos aposentados, dos assistidos. E no primeiro momento foi uma reação muito forte, que eles recebiam aquilo em papel, né? Mas assim, o nosso custo anual superava R$1 milhão com esse processo. E nós colocamos isso de forma digital, no site. Houve uma reação grande no primeiro mês, isso foi caindo, hoje a gente não houve mais nenhuma reclamação. O participante está tendo acesso ao seu contra-cheque, está tendo acesso às suas informações. A própria eleição que nós estamos agora vivenciando, né? Nós estamos no mês que vem fazendo eleição para o novo mandato do diretor de benefícios. A anterior já foi digital, essa também continuará sendo plenamente digital e com pleno êxito. E era um receio, como é que vão acessar, como é que vão votar, né? Então eu diria que algumas questões que vieram aí, elas vêm e se incorporam permanentemente. Tem uma analogia que eu faço assim, tem um livro de Rui Castro, que é Metrópole à Beira-Mar, que mostra a mudança que aconteceu 100 anos atrás no Rio com a gripe espanhola. E várias questões ficaram. Acredito que a gente vivencia a mesma coisa com a pandemia. Tá? Tem questões que foram muito tristes, mas tem questões também que trarão de mudança de processos e mudança de hábito das pessoas. E a gente não parou, né? A FACHEST não parou. Não, apesar de tudo. A gente decidiu, numa terça-feira, em reunião de diretoria, que íamos entrar em quarentena. Na quinta-feira estávamos todos em casa e fomos resolvendo as questões que surgiam ao longo do tempo, do processo. E não paramos, como você colocou, não paramos em nada, nem em previdência, nem em saúde. Isso foi um grande desafio. Estamos começando já o retorno, né? Tudo indica que a pandemia ela regride aí passo a passo. Esperamos que não haja um novo ciclo, tá? Mas ficam ensinamentos grandes para a gente. E para os participantes também. Como eu coloquei, a própria rejeição às ferramentas digitais, ela caiu muito, porque não tinha outra alternativa senão essa. Tá? E isso vai facilitar bastante questões como essa que nós estamos aqui vivenciando nesse podcast. Tá? Será mais acessível aos nossos participantes. É verdade. Helder, quais são as expectativas da FACHEST para 2022? O que é que a gente pode esperar aí para esse ano? Veja, que nós estamos no ano do nosso cinquentenário. É um ano assim, de comemoração. A gente precisa, como eu digo sempre, comemorar nossas vitórias parciais. Essa é uma grande vitória que a Fundação tem, de ter desempenhado muito bem os seus objetivos ao longo desses 50 anos. Como você colocou, o nosso slogan é Amor pelo Futuro. O nosso produto é realmente qualidade de vida no futuro dos nossos participantes e entendendo que a gente tem desafios hoje no presente para permitir que o futuro esteja assegurado dessas novas gerações.
Então, nesse segmento, nós teremos diversas programações sobre o nosso cinquentenário. Nós fizemos 5 anos atrás, aqui no nosso Jardim do IP, a cápsula do tempo. Né? Nós colocamos, cada um dos empregados colocou quais eram suas aspirações para o cinquentenário. E agora, no início de abril, nós vamos abrir essa cápsula e cada um vai ler a sua carta e ver o quanto chegou, né, das suas aspirações. E naquele momento eu coloquei que era importante sonhar, é importante ter as aspirações, mas também trabalhar para que elas se tornem realidade. Sim. Não adiantava somente botar lá um desejo e sentar e esperar. E isso a gente não fez. A gente trabalhou fortemente para isso ser realidade. Então, voltando a falar dos nossos 2 produtos. Em Previdência, nós estamos ofertando logo em seguida um plano solicitado pela nossa própria patrocinadora, que é o CD Puro. Na linha de saúde, nós também ofertamos um novo produto, que é o Essencial, que era um anseio dos nossos participantes que queriam um plano de baixo custo, um custo menor. Nós formatamos, passamos aí um período de um ano e pouco, identificando parceiros, uma rede credenciada, que pudesse se associar conosco e ofertar esse plano, que é um plano restrito. Ele funciona na área metropolitana do Recife e não é plano de livre escolha, é um plano de rede direcionada. É o Essencial. Também diria que a gente continua com o desafio de cada vez mais o nosso plano de saúde se tornar sustentável e perene. Nós atravessamos uma fase difícil em 2016, onde a gente chegou com patrimônio exigido bem baixo. Nós tínhamos um plano deficitário e nós decidimos não fechar o plano. Pelo contrário, nós decidimos equilibrá-lo e fazer uma rampa de chegada a esse ponto de equilíbrio. E esse ano será o último ano em que a gente vence esse degrau. Então, a gente tinha um patrimônio próximo de 3 milhões de reais, que era o patrimônio legal, era de 43 milhões, e nós já chegamos perto dos 100 milhões agora de patrimônio. Então, nós não estamos milionários, tá? Porque isso é pouco mais de 4 obrigações mensais, mas mostra o resultado desse esforço grande que fizemos. Temos também outras questões que avançamos com ferramentas de tecnologia digital, tipo reembolso de remédios. Nós temos agora um aplicativo em que a pessoa própria faz a sua solicitação e faz o processo de solicitação de reembolso. Nós temos também o acompanhamento da sua solicitação de solicitação médica, solicitação médica. Então, você agora pode acompanhar em que estágio está. Porque grande parte das questões que chegavam para a gente, olha, vocês ainda não aprovaram, mas a gente não tinha nem recebido a solicitação. Então, eu dizia sempre brincando, eu não posso aprovar o que eu não recebi ainda. E muitos dos casos, mais de 95% dos casos, a própria rede ainda não tinha nos mandado a solicitação. Agora o participante pode acompanhar passo a passo em que estágio está a sua solicitação. Até melhora a questão da transparência, né? Deixa claro para todo mundo. Isso. Tem também esse contato que a gente tem com o participante, né? Eu acho que esse ano do cinquentenário a gente vai intensificar mais essas ações. A gente está preparando um novo site. Estamos preparando também uma retomada do Clube Realize Mais com cashback, né? Vai ter dinheiro de volta para os nossos participantes. O Realize Mais, eu digo que é uma questão muito importante, porque a gente usa o nosso grau de associativismo. Nós somos um grupo relativamente grande e nós temos um poder de negociação com a rede de fornecedores grande. Então, o intuito é exatamente esse, é ter de volta o cashback, mas ele voltando dentro da sua conta previdenciária. Tá? Então, você vai ter no seu extrato que você botou lá 400, 500 reais e recebeu de cashback também naquele mês 120, 140, 150 reais. Então, isso de pouco em pouco começa a fazer a diferença no seu plano previdenciário. Sim, vai crescendo lá e a gente nem percebe, Exatamente. né? Conforme a gente vai comprando, Exatamente. Vai crescendo e entrando também na Previdência. Tem também esse contato com o participante, né? A gente tem feito diálogos, Facchese, tem café e prosa. A gente continua também esse ano 2022? Continua. A gente tem um evento já nos próximos dias, um café e prosa digital. A participação é feita através de inscrição. Nós já, como eu já coloquei, acho que nós já superamos a marca de 10 ou 12 eventos de forma digital. Cada vez a gente conversa com 12, 15 pessoas. Então, a pauta é livre. O que eu digo sempre é que
a gente faz uma breve apresentação e depois eu faço uma, entre aspas, provocação, falando das questões atuais da Fundação, e depois abrimos a palavra para cada um perguntar, sugerir, questionar o que desejar. E o que eu acho interessante é que todos ficam bem à vontade, isso. né? Todo mundo faz pergunta, interage. Isso, com certeza. É uma, como dizer, pauta livre, e isso faz com que as pessoas se sintam assim, à vontade de perguntar, de questionar, de sugerir. E eu acho que é uma ferramenta importante porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas, não é que não tem informação, tem uma informação truncada, tem uma informação indevida, e aí com essa informação indevida faz uma avaliação também indevida. Então a nossa ideia com essa ferramenta é ouvir das pessoas as questões e dar a elas a devida informação sobre aquilo. Perfeito. Helder, com relação ao Realize Prev, como é que a gente está aí para 2022? Qual a perspectiva da gente? Nós estamos alcançando, nós estamos próximos de alcançar, como eu diria, a paridade com os nossos participantes da ativa da Chesf. Hoje, se não me engano, nós somos 45% de participantes do Realize Prev, 55% aproximadamente de participantes da ativa da Chesf. A nossa expectativa de crescimento, como eu já coloquei, ela é exponencial, tá? Porque nós crescemos hoje a uma taxa de 100, 110 novos participantes por mês. Isso tende a crescer porque começa a surgir agora as segundas e terceiras gerações. São as pessoas ligadas à primeira geração que dá origem à segunda geração e assim sucessivamente. Então a gente sabe que isso poderá, esperamos que seja, um crescimento exponencial e que a gente supere, Kirley, a marca de 10 mil participantes no 5º ano, que é o prazo que nós temos de implantação do Realize Prev. Helder, nossa conversa foi ótima e eu gostaria de pedir a você para deixar umas considerações finais aqui para quem está nos acompanhando. Bem, Kirley, o que eu digo é que é importante cada vez mais essa aproximação nossa com os participantes. E aí eu comparo, como engenheiro que sou, eu comparo a um rádio, que o rádio tem um transmissor e tem um receptor. É preciso que a transmissão aconteça, mas que o receptor também esteja conectado para receber essa mensagem. Então nós temos que ter feito um esforço grande com relação a isso. Eu peço aqui que cada vez mais haja essa procura, haja essa aproximação para que a gente possa levar o que a gente entende que é de interesse, dar conhecimento aos nossos participantes. E muitas vezes eu coloco que na comunicação, a ausência da comunicação a gente preenche com algum pressuposto próprio ou de alguém. E aí gera o ruído da comunicação e da informação. Então a gente está atento a isso e a gente busca cada vez mais chegar com a informação em tempo hábil para que os participantes possam sim receber esses conhecimentos, essas informações. Até as redes sociais da gente, né? Hoje a gente está disponível nas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é onde tem essas lives salvas. Então, se você quiser um assunto de interesse, a gente tem muita coisa salva também, que você pode estar consultando também. Exato, e ressalto também que essa ferramenta ela tem uma conexão muito forte com a parte de conhecimento. Então, a gente irá explorar para algumas questões de relevância que fique lá naquele ambiente, questões que sejam importantes para que os nossos participantes elevem seu grau de conhecimento sobre os nossos produtos. O nosso plano de previdência, ele tem características diferenciadas em relação a outros. Então, muitas vezes, você não pode comparar laranja com banana. Você tem que comparar laranja com laranja ou banana com banana. Então, é importante que a pessoa saiba o que é isso, o que é um PGBL, o que é um VGBL. Sim. Como o nosso plano se compara. Nós estamos lançando no futuro aí um CD puro. Que plano é esse? Qual é a diferença dele para os demais? Tá? Então, tudo isso é importante que as pessoas conheçam para fazer seu juízo de valor. Sim, com certeza. Para finalizar aí com chave de ouro, 2 palavras, Helder, que resumem aqui esse momento. Confiança e esperança. Muito bem. É com muita emoção aqui que eu termino, né? Um grande prazer entrevistar a Helder. Apesar de tudo que a gente passou, né? A gente esteve aqui junto, a FACHEST não parou. E é isso, minha gente, busquem o nosso conteúdo, a gente está disponível para vocês, a gente tem vários canais na Central de Relacionamento também para tirar dúvidas e estamos disponíveis para atender a todos. Esperamos que tenham gostado. Até se quiserem dar uma sugestão também de outro tema que queiram abordar aqui, estamos disponíveis para te ouvir. E o nosso conteúdo vai estar disponível no Spotify e no Deezer em formato de áudio e em formato de vídeo vai estar disponível no YouTube. Esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio.